pessoal, eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, que é o podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. Hoje dando continuidade à série Recordando Memórias, trazendo personalidades importantes, figuras importantes da Filarmônica Epitácio Pessoa. São músicos que passaram pela Filarmônica, outros que ainda continuam a sua trajetória nesse espaço que é tão importante para Campina Grande. E hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas muito especiais, Natan Amado e Cícero Fortunato. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá começar falando aqui com o seu Natan. Me conte aí como é que foi a sua trajetória. Você ainda está na Filarmônica, diferente do seu Cícero, que já encerrou a passagem. Mas como é que foi a trajetória de vocês dois, na verdade, pela Filarmônica? Eu já estou, boa tarde a todos. Eu já estou ainda, né, mas em processo, né, como eu já falei, de aposentadoria, né, já aguardando, né, para ser afastado, né. Mas a minha caminhada, a trajetória na Filarmônica foi ainda criança, né, adolescente. Né, quando eu cheguei lá, mais ou menos 12 anos, por aí, né, comecei a estudar música, né, muito novo, 9 anos, por aí com meu tio, né, que foi professor, ensinou, aí nós iniciamos ali na Assembleia de Deus, né? Qual instrumento que o senhor toca? Eu tocava na época trombone, né? Eu aprendi tocando trombone na banda Mirim, da Assembleia de Deus, aqui de Campina Grande. Como já frisei, o meu tio era o professor e o maestro. E ali passamos ali uma temporada, né? E depois meu pai já tocava, né? Na Filarmônica, das pessoas. E na verdade eu venho de uma família já... De música. Meu né? avô, né? Severino Amado, participou, né? Da Filarmônica. Então quer dizer que o senhor tem uma família dentro da Filarmônica. Meu avô, aí meu tio, Célio Cabral, aí meu pai, né? Meu irmão, né? Que aposentou-se agora, está com 2 anos mais ou menos, né? Só me engano. Então é uma família de músico, né? Que passou na Filarmônica. E aí é uma história da nossa vida, na verdade, né? Acredito, são gerações. Gerações. Com o senhor foi diferente, seu Cícero? Foi mais ou menos parecido aí? Bom, na verdade é bem parecido, mas eu também comecei muito novo, eu com uns 13 anos de idade, por aí. Meu pai, que era músico, tocava trombone numa cidade do interior, em Pernambuco. E aí ele, muito entusiasmado com música, e queria que a gente fosse músico também, né? Eu e meu irmão, daí, naquela época ele colocava a gente na mesa para ensinar música, a partitura, muito rigoroso. E, inclusive eu e meu irmão João Fortunato, que é o pai de Rivanildo, que é até diretor da banda hoje, o pai de Rivanildo. E aí a gente estudava música naquela época com meu pai, e aí eu fui também, entrei na banda municipal de Pernambuco, uma cidadezinha chamada São Vicente Ferrer. Então naquela cidade tinha uma banda de música. Aliás, a tradição daquela época era uma banda de música. Uma cidade que não tivesse uma banda de música não era uma cidade. Não era uma cidade, não é? E eu tive até o prazer de participar de várias retretas. Naquela época se reuniam as bandas para fazer uma retreta e salve-se quem puder. Porque aí é aquela história, músico de banda de música é ao vivo, não tem essa historinha de errou, vamos fazer de novo, não, né? E aí aquilo foi uma escola, porque na verdade, desde criança, eu já com 15 anos, já tocava trompa na banda. E aí, de repente, eu me mudei para uma cidadezinha que dava Queimadas, aqui vizinho, né? E lá estava se formando uma banda de música, a banda do Maestro Félix. E o Maestro Félix ele gostava muito de um repertório variado. Ele saía muito do dobrado, mas para entrar mais naquela questão da música popular.
E aí a banda do Maestro Félix começou a fazer sucesso, porque nas retretas que a gente chegava tocando aquelas músicas, aquela música A Praça, né? Música daquela época que começaram a fazer sucesso, inclusive adaptações que ele fazia no repertório, e dava certo, e a coisa começou a dar retorno, né? E aí, isso é uma ponte para eu chegar aqui na Filarmônica, né? Porque aí, quando a banda fazia sucesso, e a gente começou a fazer festas por aí. Se apresentar, Se apresentar, retretas, né, naquela época. E eu me lembro que a Rádio Borborema descobriu essa banda. A banda chamavam a bandinha do Maestro Félix. Como essa bandinha tinha um repertório variado, que era uma coisa parecida com aquela época que existia a Banda do Canecão, que fazia um sucesso danado com repertório variado. Ela carregava muito nos metais, com as adaptações dela, e fazia um sucesso danado. Era a orquestra oficial do Canecão, no Rio de Janeiro. E o Maestro Félix, muito visionário, puxou por esse lado, né? E aí eu me lembro que, numa das apresentações que a gente fez, várias apresentações que a gente fez na Rádio Borborema, de um programa lá de auditório, né? E naquela época eu tinha um colega de classe, né, no Colégio Estadual da Prata, eu era aluno do Colégio da Prata, que me viu tocando nos programas desse. Aí você é taró? Nesse tempo já era taró. Já era taró. Não era mais trompa, né? E aí, esse meu amigo me levou para dizer, rapaz, vamos para o ensaio na banda da prefeitura, na Filarmônica das Pessoas. E eu disse, mas que danado eu vou ver lá. Vamos, rapaz, você que toca tarot, você é bom, eu vi você lá no auditório da Rádio Borborema. Digo, mas isso não dá certo, não. Mas bora, vamos lá. Aí eu dormi na casa dele, que eu morava em Queimadas na época, eu dormi na casa dele para vir olhar o ensaio da banda. Quando eu chego aqui no Teatro Municipal, a banda estava ensaiando e o maestro de época era o maestro Nilo Lima. É o pai de Toninho Lima. E Nilo Lima, muito educado, chegou até mim e disse, pode sentar, tal. E aí o menino disse, meu colega disse, maestro, ele toca taró. Aí o mestre Nilo disse, olha aí, muito bem, nós vamos precisar de um tarolista. E eu fiquei até com medo quando eu olhava assim para aquele grupo, para aquela... Era um naipe de música. Era diferente da bandinha do seu Félix, né? Era diferente. Era uma coisa formidável. Quando eu olhei assim, aquele naipe de trombones, era Délio, seu pai, era meu que pai. Trombone de vara, não, trombone de pisto. É de vara, né? Era Délio e Geraldo Matias. Isso. E um grupo lá da pesada no trombone, né? E quando eu olhei pro pistão assim, tinha uma turma que disse, nossa senhora. Vou nem saber tocar, mas quando eu chegar assim. Aí a turma da Palheta, uma turma muito boa, inclusive Expedito Gomes no sax tenor, na época, né? Acaba fazia cada solo. Clarinete. E Nino Reis no clarinete fazia cada solo, que era uma coisa formidável. Eu disse, que danado eu vim fazer aqui? Eu fiquei lá com vontade de me esconder debaixo da mesa. Mas aí não teve jeito. O maestro disse, você quer testar, quer fazer um teste com a gente aqui? Eu disse, vamos ver se dá certo. Ele trouxe a partitura. Eu ainda me lembro como se fosse hoje, né? Da Aquarela do Brasil. Eles estavam fazendo uma adaptação da Aquarela do Brasil. E aí, uma coisa que desse certo para a banda. E justamente quando ele me dá aquela partitura, ele se deu um tempo e disse, fique à vontade, olhe, respire. Mas precisamos que você faça alguma coisa, porque o nosso tarolista aqui, a Jaime, na época, está se aposentando. O Jaime já estava com mais de 70 anos, né?
E aí eu disse, bom, e eu novinho, quando eu tinha 19 anos, naquela época. 19 anos. Então o senhor entrou um pouquinho mais tarde do que seu Natan. Seu Natan chegou mais jovem. Foi agora eu assinei 11 carteira. anos. Eu assinei carteira da prefeitura mesmo, como um músico da banda da prefeitura aos 19 anos. Então, naquela época, foi interessante. Depois, quando nós fizemos a apresentação da banda, ele quando iniciou, disse, agora é para valer. E aí eu disse, minha Nossa Senhora. Mas como eu era muito, o jovem é sempre a gente arruma adrenalina, né? Que gosta, né? Tem daquilo. que ver alguma coisa naquela hora para... desafio, né? É o desafio, né? E eu digo, vou fazer. Bom, tinha naquela época, na adaptação que ele fez, no final, já bem próximo ao final, tinha que ter um solo de tarol. Eu disse, minha Nossa Senhora, quando eu olhei as coxinhas assim, aí o mestre chegou para mim e disse, tenha cuidado com isso aqui. Aí eu digo, tá certo. Eu confiava muito nas minhas mãos, né? Aí agora eu vou. Quando chegou lá, na hora, quando a gente... Eu tinha também a meu favor, naquele momento, uma boa... uma bancada boa de, como se diz, percussionistas. Eu tinha ao meu lado, eu tinha Valdemar, que era um surdo. Tínhamos também Paulo Bispo, na época, que era um grande percussionista, irmão de Geraldo Correia. Era um grande percussionista, esse O irmão Paulo. de Fernando, né? Zito. Tinha Bombo. Zito no bombo, né? Exatamente, Zito. Não, Zito veio depois. Chegou depois, foi? Veio com o Fernando. Foi. Enfim, e essa turma chegou para mim e disse, olha, a gente dá suporte, mesmo assim. Faz tua parte que a gente faz aqui também. E aí, no final, antes de terminar aquilo ali, eu prestei bem atenção ao solo que eu tinha que fazer. Eu disse, isso aqui é que vai me aprovar ou me derrotar, ou me reprovar. E deu certo. Eu fiz o solo, tá certo. Eles gostaram, aí Nino Reis era muito entusiasmado, levantou e disse, o menino está aprovado. O clarinetista, né? Se o menino está aprovado, e o mestre Nilo disse, por mim está aprovado. Aí Délio levantou-se e disse, de onde vem esse menino? Délio, teu pai. De onde vem esse menino? Eu bem magrinho. Disse assim, eu pensei que ele nem podia com as baquetas. Délio era muito brincalhão, seu pai. Eu pensei que ele nem podia com as baquetas. Aí eu disse, tudo bem. E aí eu passei, já fui, comecei a participar dos ensaios, e aí foi quando eu assinei a carteira na Prefeitura de Campina Grande como músico. História boa, viu? História boa do seu Cícero na Filarmônica. E aí vocês começaram com um instrumento, passaram para outro. Como é essa transição, Natan? Como é que é essa transição? Você hoje é percussionista. Né? Mas... Na verdade, quando eu entrei, comecei na banda, né? Porque teve um período que nós passamos sem ser contratados, né? Sim. Porque éramos ainda adolescentes, de menor, né? Tem os trâmites E aí legais, tem esses né? trâmites, né? É, Então, na época era Enivaldo Ribeiro, né? E a secretária era a doutora Tereza Madalena, né? Tereza Madalena. E aí, dona Lenira, né? E elas começaram a lutar lá por mim e meu irmão. Né? Então, o prefeito, na época, Enivaldo Ribeiro, ele entrou lá e o juiz assinou a nossa identidade de menor, né? E aí conseguiram, né? Assinar a nossa carteira, mas já entrando para a juventude, né? Aí, então, com um tempo que eu cheguei, saiu o primeiro trompista, né? Que é o instrumento que Cícero tocava primeiro. Então, aí o Tenente Heraldo, na época, passou a major, já está na eternidade, saudosa lembrança. Ele falou conosco, comigo, e colocou do trombone para tocar trompa, fazer a primeira trompa.
porque estava faltando e trombone tinha já uma bancada boa, né? De trombonistas. E aí eu passei para a trompa. E, consequentemente, a banda foi aposentando, né? Os músicos. Quando vai sair um, vocês Aí vão ter que dar suporte. Vocês vão dando suporte. Exato. Aí a bateria foi desfalcando, né? E aí eu passei para tocar percussão, né? Passei para os pratos, tocar prato. E aí fiquei, né? E aí revezava. Até prato, hoje mesmo bombo, que em processo surdo, de aposentadoria, permanece nesses instrumentos. na percussão, exato. E ao longo da sua trajetória, o senhor foi para o tarol, terminou no tarol. Eu fiquei. Apesar de, na banda da prefeitura, eu fiquei pouco tempo, né? Porque eu acho que eu passei apenas uns 6, quase 7 anos. Eu não passei muito tempo na banda. Eu tenho muita história, mas pouco tempo de banda. Mas às vezes não é nem o tempo, é a intensidade com que a gente passa pelo aquele espaço. Eu creio nisso também. Né? Porque, na verdade, eu enveredei para outra área, né? Eu me tornei professor. Né? Hoje eu sou professor aposentado pela Universidade Estadual. Sou professor de inglês, né? Olha aí. E aí eu fiz, na verdade, eu estava até conversando com o Fernando, o que é realmente a cultura, né? Porque nós aqui, por exemplo, não temos aqui grandes orquestras, né? Eu tive a experiência de fora do país, Estados Unidos, quando eu ensinei português também, de ver grandes orquestras que eram da própria universidade. Os músicos que iam fazer teste, ia submeter a uma prova, eles iam para o concerto, e esse concerto era ao público. Não brinca, não. Era uma coisa, né? Formidável. Eu me deleitava naquilo ali, né? Para mim, a quinta-feira era um dia esperado, que era o dia da teste. Para eles era um suplício, né? Para mim, eu apenas ouvindo, achava aquilo maravilhoso. Espectador, né? Eu me lembro até na época, tinha um jovenzinho lá, um baterista. Ele tinha, um grego. Ele tinha mais ou menos uns 23 anos fazendo mestrado, complementando o mestrado em bateria, né? E aí eu estava com minha esposa de lado, ela disse, e aí? Eu digo, não diga para ninguém que eu sei fazer alguma coisa nisso, não. Que o cara fazia miséria, sabe? O cara. E eu, no final do ensaio, no final do teste, eu comecei a conversar com ele, ele disse, não, eu tenho que me submeter a isso ou eu perco meu emprego lá. Tá vendo? Ou eu perco meu emprego, eu tenho que me submeter, tenho que vir aqui fazer teste, tenho que participar, tenho que estudar. E aí, na verdade, a gente... Não é um hobby, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Aqui não, a gente, infelizmente, ainda não desenvolveu bem essa questão. Porque às vezes, você acha que falta um pouquinho de incentivo também? Na verdade, eu não sei o que está faltando, porque... Porque eu acho que a gente tem bons músicos, né? Vocês são prova disso, né? A Filarmônica das Pessoas, nós temos bons músicos. Temos, inclusive, não sei, na TAM também tem muito que contar, mas é da banda de música que saem os grandes instrumentistas. Se você for buscar a história das grandes orquestras, músicos provenientes de uma banda municipal, de uma banda de música. Né? Então, eu digo para você, por exemplo, eu me lembro de Severino Araújo, quantos músicos ele levou de Umbuzeiro para fazer a Orquestra Tabajara, tá vendo? Vamos por aqui mesmo, por exemplo, aqui eu sou de uma época dos grandes carnavais. Inclusive Campina Grande tinha um bom carnaval. Eu não toquei carnaval em Campina Grande, eu tocava mais em Natal. Sim. Com uma orquestra, era um carnaval show, que era a orquestra do Heraldo, né? Do Major Heraldo. E eu também
tocava depois eu passei para uma outra orquestra de frevo, que era a Tropical, que o dono era dessa orquestra Tropical, por incrível que pareça, ele tocava prato. Era um cabo. Mas era uma orquestra que fazia muito sucesso fora. E eu fiquei nessa orquestra. Eu toquei nessas duas orquestras. João, meu irmão, que também foi dessa banda, é falecido, que Deus o tenha lá no paraíso, né? É mais velho do que eu, apenas 3 anos, né? Faleceu, o pai de Rivanildo, né? A gente já conversou com o Rivanildo, né? No outro ele contou. Não é? O João, meu irmão, tocava numa grande orquestra que era Filgueiras Carnaval Show. Deixa eu ver se... Filgueira Carnaval Show, era de Pernambuco. Eles vinham de Pernambuco fazer o Carnaval do Grécia. Então, todo ano, se o Grécia não contratasse essa Filgueiras Carnaval Show, o carnaval não era o mesmo. Eu só toquei aqui uma vez, mais ou menos, que foi no clube do... Esse clube aqui, bem perto, aqui do centro, me chama, não era o Trabalhador, era a ABB. Sim. Ali eu toquei num carnaval, uma prévia, né? Eu toquei com uma prévia com a Heron Carnaval Show. Que hoje já não se faz mais carnaval como aqueles carnavais antigos, né? Lá na minha casa, assim, meus pais, eles mostram as fotos dos carnavais antigos, né? Então, é muito diferente, do que é hoje, né? Mudou muito. Mudou. E para você ter ideia, né, tudo isso fruto das bandas de música. Se não fosse uma banda de música, nós não teríamos as grandes orquestras carnavalescas, as grandes orquestras instrumentais. Então, eu só tenho que dizer, eu estava conversando com o Fernando hoje pela manhã, inclusive ele está até aqui perto de mim, né? Fernando vai ser o nosso entrevistado. Tem episódio com o Fernando também para o pessoal conhecer. Viu? Aí Fernando... grande profissional. Né? O Fernando é um grande instrumentista, um grande trompetista, né? Era ele com meu irmão João. Fernando, depois você vai ter que retribuir esses elogios todos, viu? Vocês vão conhecer o Fernando, tem episódio com ele aqui, mas esses dois estão elogiando tanto que ele vai ter que retribuir. A gente teve um episódio bem engraçado com o Fernando. A banda foi convidada na época, a Filarmônica, né? A gente tinha vindo no festival, e aí a gente tinha feito tinha sido classificado, a banda tinha sido classificada na época. Isso dá um nome, né? Isso dá um up, né? Na verdade. E aí eu me lembro que houve a festa da padroeira de Picuí, na época. Fizeram aquela festa e convidaram a Filarmônica para fazer uma retreta. E fomos para lá. Só que a caminho, o ônibus quebrou. Mas não teve jeito para consertar esse ônibus. E terminou a gente perdendo a retreta. O pessoal lá esperando e a gente no meio da estrada. Fernando se levanta, perdeu a paciência, pegou o trompete e começou a tocar sozinho. Mas em pouco tempo ela estava assim de gente. Vocês fizeram a apresentação de vocês naquele mesmo. sítiozinho ali, sabe? A banda não tocou, era só para ver Fernando, no pistão. Ah, então era só Fernando. Só ele. E tinha um sujeito lá embriagado que dizia, vai, Brás, toca, vai, Brás. E a gente começou a chamar ele de Brás por muito tempo, né? Bom, pro pessoal que está em casa, que está chegando agora, explique para eles o que é uma retreta. Explica para mim. Natan, me conte aí, explique para o pessoal de casa o que é uma retreta. É uma apresentação da banda, né? E a banda é convidada para fazer uma apresentação, né? Só ali com então a banda. É uma Tocar apresentação para mais o público, curta, né? uma apresentação mais uma formação mais Isso. curta ou não? Por exemplo, Pode ser a banda toda. nós fazíamos na época muitas retretas. O Fernando está aqui, ele lembra, né, na época de Ronaldo Cunha Lima, prefeito, né, Fernando? Uma época que fizemos muitas retretas, não é isso? Retretas que a Dona Lenira gostava muito, né, também. E, inclusive, Ronaldo construiu o Coreto, né, ali na Praça Clementino Procópio, né, para a cultura, né? Que na época a banda
pertencia à Secretaria de Educação e Cultura, né? E aí foi feito esse coreto, eu lembro por a gestão de Ronaldo Cunha Lima, lá, não somente para a banda, né? Mas eu lembro na época o alvo mais a banda, para a banda uma vez na semana, né? Fazer justamente a retreta, né? Que é a apresentação ali para o público, para o público ali. Que, Ô, Nathan, você passou aí mais de 40 anos, você está há mais de 40 anos, né, na banda. Como é para você essa trajetória toda? Você chega novinho, você chega ali com 12 anos, tá aí, construiu sua vida, sua família e a banda na tua história, uma família inteira dentro dessa banda. Como é que você enxerga essa trajetória toda? Na verdade, eu tenho uma consideração muito grande pela banda, né? Porque, na verdade, hoje é de onde eu tiro também o meu sustento e, como você mesmo frisou, né, toda a vida quase toda, né? 44 anos é uma vida. É uma vida. Não é? E eu tenho muita consideração e sou muito grato, primeiramente, a Deus, segundo, né, as pessoas que lutaram para que eu e meu irmão fossem contratados ali pela banda. Nós somos contratados porque, na época, como eu frisei, éramos de menores, né? E para assinar carteira... Tem todo um processo, né? Teve todo um processo. Né? E eu sou grato muito à Dona Lenira, à Dona Tereza Madalena, né? Também a gestão da época que... Né? Que deu esse suporte. Deu esse suporte e a gente conseguiu entrar. E hoje criei toda a minha família, casei, teve um casal de filhos, né? Os filhos enveredaram pela música? Não. Que era um casal que tive, né? Infelizmente, foi ceifado a vida dele, né? Já está... Com Deus, com o Papai do Céu. Com o pai lá. Né? E a minha menina, né? Hoje ela trabalha com Salgados, que é a empresa que a minha esposa, né, fazia Salgados, que é Socorro Salgados, né? E agora há 3 anos, vai fazer agora em dezembro, que eu veio também, a esposa, o senhor também chamou. Então hoje é o senhor e sua filha? É, eu e minha filha. Casada, tem 3 filhinhos, ela, né? Tem um neto aí para tomar de conta. Eu e o neto, que é autista, que é do meu menino. Quando sei fora a vida do meu menino, ele ficou com 4 anos de idade. E aí eu quem crio, desde novo. Vira um filho. Então, né? Hoje eu agradeço muito a Filarmônica. Por essa... Vamos dizer assim, né? A Filarmônica, porque é aonde, né? E estou me aposentando, mas ainda vou granjear, né? Vou continuar até o dia que o senhor chamar, né? Vocês falam assim, né? A gente conversou também, vocês falam de uma forma muito bonita da Filarmônica. Vocês viram uma grande família também. Com certeza, porque é uma família, né? Inclusive as tocatas. Hoje, a banda hoje não assim, do meu ponto de vista, assim, não... A banda não tem tanto, não sai assim, tanto como na nossa época. Aqui, Fernando, Cicinho saiu pouco tempo, mas Fernando, né, tem mais tempo. A gente era muito requisitada a banda, né? As cidades pequenas, né, elas pediam muito a banda, né? E para tocar nas cidades pequenas, a gente viajava muito. E aí se tornou uma família, porque era tudo uma família. Como você citou o exemplo de Fernando lá, o carro quebrou, né? No transporte era aquela coisa, né, animação, a brincadeira, a animação, contração, alegria, né? A gente fazia não só pelo o salário, mas por amor. Por amor. Né? A trajetória de vocês, com certeza, é muito bonita, mesmo que tenha sido poucos anos, mas é como eu disse, eu acho que não é pelo tempo, é pela intensidade com que a gente passa. Por isso que fica tão forte a memória, porque é intenso, vocês vivem aquilo ali, não é só o profissional. Comunhão, o companheirismo, né? Por exemplo, quando eu vi Fernando aqui, a gente dificilmente se vê, né, Fernando? Né? Me alegrei muito, né? Porque é uma pessoa que está no coração, que é uma família, que está na banda, né? Aposentou-se também já, né? Mas tempo na banda, né? Aquela comunhão,
assim, considera família. E o senhor passou pouco tempo por decisão própria, enfim, não quero mais a música, ou a música permanece viva A ainda? música permanece viva, porque aquela história, como eu disse no começo, a música ela educa você, né? E aquilo fica no sangue mesmo. Eu deixei de ser músico, na verdade, até que eu conversava com o Fernando de novo hoje pela manhã sobre isso. Olha, o Fernando, ele é um ícone. Eu já um percebi ícone, que ele é um mas ícone. O que ele vai ter de história pra contar. Ou ele aperreava demais vocês. Não, ele era muito entusiasmado. Fernando era uma espécie de músico entusiasmado. Fernando era um menino que sentava no fundão lá É o psicólogo da banda. Tô entendendo, viu, Fernando? Esse podcast seu vai durar umas 3 horas pra você contar da história desse povo. É o psicólogo da banda, que era quem alegrava todo mundo quando chega. Na verdade, nunca vi o Fernando triste. Eu deixei de ser músico, não porque eu não aquela história. Né? Eu não queria ser mais músico. É porque, como eu te falei, eu enveredei para o magistério. Eu comecei a ser professor e chegou um momento que não dava mais para conciliar as música. Tinha os ensaios da banda, os ensaios das orquestras que eu participava, da orquestra que eu participava. E tinha também a minha vida nas escolas. Eu fui professor de vários colégios em Campina Grande na época. Ensinei no Alfredo Dantas, eu ensinei no Pio XI, no Redentorista. Eu acho que por onde eu passo aí, pessoal, professor, eu fico até com vergonha, porque... Que não lembra? Que eu não lembro de todo mundo. Maria. E o pior não é nada disso. Será que eu dei uma boa aula naquela época? Será que eu era um bom professor naquela época? Mas se lembrou? Aluno vai, professor, eu fui seu aluno. E quando ele diz, pois seu aluno, eu vejo assim, camarada já aposentado. Não, mas eu vou lhe dizer que eu compartilho desse seu pensamento também, porque minha mãe foi professora 31 anos da vida dela, numa cidade pequena. Então, cidade pequena, todo mundo praticamente foi aluno dela. Eu disse, minha mãe, tem já gente que é pai e o filho do filho tá ali, estudou com a senhora. A senhora tem uma trajetória grande, viu? Porque eu já fiquei uma época paralela, né? Naquela fazendo coisa, as duas coisas. Daí chegou um momento que não conciliava mais. É tanto que, por incrível que pareça, eu já estou com 51 anos de magistério. Sou aposentado, mas como eu dou aula online também... Não vou lhe perguntar a sua idade, não, viu? 51 anos de magistério, o senhor está inteiraço. Mas a questão, eu já estou completando 72, né? Tá bom, tá certo, novo então, ainda, tá novo ainda. É muita estrada, né? É muita estrada. Então, foi isso. Não dava para conciliar. E como eu parti para... Saindo do colégio, eu fui logo para a universidade, fui ensinar na universidade... Passei uma época também como professor da Universidade Federal. E aí, o que é que acontece? Não tem mais como voltar para a música. E eu tenho um problema também, que eu vou citar Fernando de novo. Vocês que tocam instrumentos de sopro, alguém que toca um instrumento de corda, qualquer coisa, um instrumento, mantém. Queira ou não, mantém. Um momentinho ou outro você está tocando. Tá certo? Agora, que danado eu ficava fazendo com tarô o tempo todo, né? Tu tá entendendo? Chega um tempo que a coisa não dá mais, porque o tarô serve de base, ele sozinho não é quase nada, mas ele dentro de um conjunto é tudo. Ele faz uma base formidável. Quando se dá um espaço para o tarô, tá certo? Como me deram, que o maestro, o mestre Nilo, naquele momento, que ele fez aquela adaptação da Aquarela do Brasil, que me deu o solo, que foi o solo que eu fiz, que todo mundo... não, ele está aprovado, esse aqui vai ficar com a gente. Eu tinha 19 anos, eu fiquei assustado, mas que danado eu fazia aqui. Eu olhava para aquele povo e achava o pessoal lá em cima, eu digo, mas não... Eles me achavam muito bom também. Eu era quem estava com medo, né? Eu estava com medo, mas eles me achavam muito bom. Os meninos ficam. Esse menino aqui... Aí foi quando chegou o festival. O festival de bandas no Rio de Janeiro. E aí
eu fui um dos participantes, né, daquele festival, que por incrível que pareça, o Heraldo levou a Aquarela do Brasil como uma das músicas do repertório. E aí eu me lembro também que nós fomos classificados. A nossa classificação se deu mesmo com um solo de clarinete feito por Nino Reis. O cara fez na antiga TV Tupi, né? Naquele tempo, a antiga foi aqui do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. Globo, o festival foi ao vivo, né? Porque naquele tempo era uma coisa incrível, né? Então, quando o Rivanildo contou daquele, eu vou perguntar ao Ronaldo, para não falar errado, é aqui o nosso cara da produção, né? Que traz Ronaldo, essa turma toda. Esse é o festival que ele contou pra gente? É o mesmo que a banda viajou? Foi, eu estou ele já ali. contou. Acho que você tava. Primeiro, Então é o tio que deu aquela incentivada. Era o tio, o pai que estava lá, então estamos com ele. Aqui ele já contou essa falou do história. tio? Falou pro tio, era do Taró, né? Então esse tio é famoso já. Não, eu acho que somente porque a turma quer bem a mim, mas não precisa ser tanto, tinha gente melhor. Enfim. Aí vocês foram pra lá, né? Se apresentar lá. E ali, aquela história, salve-se quem puder, né? Chegava um momento assim, ou vai ou racha. E aí eu me lembro que na nossa classificação, de Tereza Madalena, na época, né? Chegou pra gente e disse, olha, esse solo de Nino Reis levou a classificação. Nossa, o cara era bom, era uma coisa formidável. O Nino Reis fazia milagre com clarinete. Eu nunca vi nada. Sopro lindo, né? Era muito formidável. Mas, enfim, é aquela história. Mas era a banda toda, né? Porque também Nino Reis, somente ele fazendo aquilo, a banda era o que fazia, o conjunto todo é que levou também à classificação. Agora, algo diferente que saiu do solo de Nino Reis, né? E aí, mas aí, eu digo a vocês que foram momentos maravilhosos, passamos aí umas 2 semanas do Eu vou lhe perguntar, você foi de avião e voltou de quê? Bom. Me conta, porque eu sei que foi uma parte foi de avião e a outra teve um medo de voltar. Eu quero saber se é da turma que teve medo. Eu acho que a gente já tem a resposta, veio de ônibus, né? Eu vim de ônibus forçado, que eu era louco para viajar. Eu era louco para viajar de avião, né? Será, Fernando, você que tá aí? Será que ele veio forçado mesmo? Não, mas Fernando foi é uma viagem louca. Você imagine naquela época você pegar um ônibus do Rio de Janeiro para cá. Não era brincadeira, não. Passou quantos dias, né? Foram 3 dias, quase 3 dias. E a gente, a gente entrava sempre naqueles postos que tinha seta. Seta, ali tinha um local para a gente ficar, tomar banho, comer alguma coisa e voltar. Rapaz, eu fiz uma viagem de 8 horas de Salvador para Vitória da Conquista. Nunca mais eu quero ônibus de jeito nenhum esse tempo todo. Aquela história do ônibus, porque a gente veio e voltou, né? Porque aí no segundo momento que fomos da classificação, a gente teve que ir de avião mesmo. Quem tiver seus medos, que fique, né? A gente vai ter que ir de avião. E aí a gente foi de avião. Porque é o seguinte, porque a viagem é louca, de ônibus, né? É uma viagem pesada, danada. Só tem medo, mas engola o medo ali e não, vai. No avião eu não tive medo, não. Eu menino doido para viajar de avião. Aqui ia servir de história até a viagem de avião. Então, né? Quem diria que depois estaria nos Estados Unidos, viajaria para outros lugares, né? Exato. E Tereza Madalena, muito jeitosa, como se dizia na época, exigiu que o prefeito comprasse um paletó pra gente. Foi todo mundo de paletó e gravata. E eu sem pescoço, com aquela gravata, sufocando aqui. Mas foi todo mundo de paletó no avião, para tirar o retrato. Eu vi uma foto, essa foto por aqui. Mas foi muito interessante, né? Ela, na época, conseguiu 2 ônibus, né? Foi. Assim, 2 ônibus, né? Um para conduzir a banda para o aeroporto
E um para a família, né? E um para a família. Eu lembro. As As esposas, os filhos. Ah, que legal. Então teve gente para ir também. Ninguém foi sozinho. Vai até o aeroporto. Não, até só até o aeroporto. Lá mesmo ficou somente a banda. Foi, porque nós ficamos lá. Eu não me lembro mais se foi uma semana ou duas. Porque então vocês passaram tinha um que tempo. ensaiar. Tinha que ensaiar. E tinha os momentos lá, por exemplo, o apresentador. A gente tinha que conhecer o apresentador. Ele conversava com a gente na época, que era até Luiz Armando Queiroz. A memória é boa, viu? A memória é Luiz boa. Armando Queiroz. Ele era até um ator de novela naquela época, era muito famoso, Luiz Armando Queiroz. Tinha o vozeirão, né? E aí ele chegava pra gente e dizia, e aí, pessoal, vocês... Sabe? Vamos ver como é que vocês vão se portar diante... Só que ele era baixinho, né? E quando ele ia falar, quando ele ia fazer a apresentação, a gravação para ele, que tinha os momentos de gravação para ele. Aí era como se fosse um macaco hidráulico, ele ficava subindo. Eu digo, olha como ele é alto. Né? Ele conversa com ele bem baixo, mas quando ele subia, né? Aí, enfim, tudo era divertido, né? A gente era no bairro, nós ficamos no bairro da Urca, né? Uma maravilha, né? Foi uma experiência muito legal. Grande. A apresentação mesmo, o evento foi no Aterro do Flamengo. Foi Aterro do Flamengo, daquela época. Enfim, tudo muito bom. E eu digo a vocês, a banda... existe até, por exemplo, Cícero deixou a banda, mas a banda não deixou Cícero. Porque é uma verdade mesmo, né? Eu acho que acontece com o Fernando e com muitos outros. Né? A banda Sai, não mas deixa ali fica, né? Porque são muitas memórias. São muitas memórias. E a banda da Filarmônica das Pessoas, eu entrei numa época, eu chamo até uma época de ouro, porque a banda Tereza Madalena puxava muito pela gente, né? Tereza Madalena levava você para todo canto, né? Então ela gostava muito da banda. Ela era apaixonada pela banda, né? E tudo, qualquer coisa, e ela puxava a banda. E a banda foi muito bem promovida naquela época. E aí, você sabe, quanto mais eventos, olha aí mais, a foto. Né? Foi para o Rio aí. Olha aí essa foto. Pronto, olha os paletóis. Cadê? Você se reconhece aí? Queira Deus. Olha aí. Vamos ver se reconhece aí nessa foto. Deixa me ver aqui, minha Nossa Senhora. Rivanildo disse que me viu. Eu disse, eu não estou conseguindo me ver, não. Nem eu estou me vendo. Mas ele Rivanildo, reconheceu o tio. Rivanildo me viu. Disse, eu vi o senhor no retrato da fotografia, perto do avião. Até o final do podcast a gente acha, assim, nessa foto, depois, né? Mas, enfim, tudo aquilo foi muito bom. Tereza Madalena, realmente, nós tivemos muito ela na época. Ela era na época, ela era coordenadora de eventos culturais, naquela época, sabe? Tínhamos a secretária e ela era uma coordenadora de eventos culturais. Ela puxava muito pela banda e aquilo foi muito bom. Realmente temos boas lembranças. E as retretas, como você disse que pediu a informação, é o que Natan realmente falou. A retreta é aquilo mesmo. A banda se apresentar seu repertório. E eu sou de uma época que não tinha hoje essa variedade de ritmos, né? Nós não tínhamos essa variedade de ritmos dessa época, né? Então, hoje a gente tem muitos ritmos, né? Naquele tempo era a banda de música mesmo, né? E aí era o instrumento, as pessoas iam para a retreta lá, ver a retreta, e tinha uns que iam olhar, ia para ver determinados músicos. Era engraçado, interessante dizer, olha, eu vi você tocando, eu fui ver você tocando. Eu tinha um farmacêutico aqui em Campina Grande, perto do posto de saúde, o nome dele era Bill Joca. Bill Joca era um farmacêutico que ele fazia fila de gente na porta da farmácia dele para ele fazer a consulta e comprar remédio, né? Na minha cidade, de onde eu venho, também tem um farmacêutico era assim. Bill Joca. Bill Joca era um apaixonado por tarô.
Já vi que era um fã, já era Era. um fã. Aí Bijoca, eu passava, às vezes, uma vez eu passando, ele me chamava, venha cá. Eu digo, pois não. Você é maravilhoso. Eu digo, como assim? E ele só me conhece de onde? Você pensa que não? Quando vocês estão na retreta ali no Coreto, eu vou lá, eu fecho a farmácia vou lá, só para ver você fazer seus solos. Legal. Já pensou? Naquela época, eu disse, mas a gente nem imagina. E aí tinha, as pessoas ficavam lá, eu me lembro, chegava aquele grupo de pessoas, eu dizia, a gente levava até na brincadeira, disse, aquele pessoal vai ver olhar ali no Rio, aquele pessoal vai ver Délio tocando trombone de vara. E a gente ficava até brincando com o Godard, olha, vem de ver isso. Aquele pessoal, isso, vem de ver. É assim, porque na verdade era um show à parte. E outra coisa, instrumental. Por que as grandes orquestras instrumentais? Isso veio da banda de música, da banda de música. Porque o instrumentista fazia milagres e sem recurso. Ou você fazia ou não fazia, como músico. Muita gente é autodidata também, né? Ou aprendia com o pai E, com um tio, enfim, com um parente. Mas muita gente não tinha formação também musical. Agora eu sou de uma época muito ignorante, que, por exemplo, meu pai me ensinava, mas aí tinha um maestro da banda lá de Pernambuco, era um coronel. Ele era brabo, porque era danado, a gente aprendia somente só em olhar para ele. Tinha que aprender, só ir olhando para a cara dele. Assim. Ele botava pato. Não aprendia, não tem escolha não, aprendia. Ele vinha aqui e botava e outra coisa. E muito, como se diz, não era somente ler a partitura, não. Ele dava informações. Eu nunca esqueci quando ele forçava você a ler o conceito de música. Ele disse, sem o conceito de música, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu digo, como assim? Menino. E ele lia bem alto. A música é uma arte que ensina a proferir com acerto e melodia. Mas isso é muito bom. Isso é muito importante. É uma arte que ensina a proferir com acerto e melodia. Ora, você, por exemplo, o que faz uma banda, o que faz uma grande orquestra é esse acerto e melodia. Certo? Você joga ali dentro a arte e a melodia acompanha. Quer dizer, houve uma época aí que, por exemplo, que as pessoas começou a mudar, houve as mudanças de ritmo e as pessoas começaram a colocar muita letra em cima de melodia. E sobrava mais letra, sobrava letra e faltava melodia. Bom, nem todo mundo tinha a capacidade que Raul Seixas tinha de fazer aquilo com ouro de tolo, né? Que ele colocou mais letras em cima da melodia e deu certo. Mas deixa que a melodia que ele utilizou podia tirar a letra que ela fazia a coisa sozinha. Ok? Se vocês escutarem Ouro de Tolo com Raul Seixas, então você vai ver que é uma melodia pesada, forte, boa, segura, e que dava suporte para ele exagerar na letra, para ele dizer mais com a letra. Mas não todo mundo tem condição de fazer isso. Isso é uma arte. Sim. Isso aí foi uma arte, que eu conseguia ver arte em tudo isso aí. Mas aí aquela história, eu ainda sou dessa época, gosto muito de uma orquestra. Se eu souber que tem uma orquestra tocando de Bodocongó, eu saio a pé, correndo. Eu vou correndo. Eu vou correndo para ver. É uma coisa engraçada. Veio uma orquestra tocar aqui no teatro, vai fazer uns 6 anos, uns 6 meses, eu acho, foi 7 meses. Do maestro. Era de uma orquestra de João Pessoa. Esqueci o nome do maestro, mas eles vieram fazer uma apresentação aqui. Alexandre? Não foi de maestro Alexandre, não. Tem um nomezinho bem simples, o nome dele. Mas é
deram fila na rua. Eu cheguei, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei aqui, eu não parava no canto assim, sabe? Vendo aquilo, aquele espetáculo. Quer dizer... Mas é muito bonito mesmo você assistir. Justamente banda de música. Eu me lembro que eu passava vendo uma banda eu estava em João Pessoa e a banda do 1º Batalhão tocando. Eu escutei, não, eu não vou para canto nenhum, agora eu vou escutar, eu vou chegar perto. E eu sem conhecer muito onde ele estava e fiquei rodando até achar. Se der um tarol hoje, sai direitinho, do mesmo jeito? Não, sinceramente, hoje eu deixo por conta dos novos, né? Aquela história que eu te falei. Que é aquilo, né? Aquilo que você estava falando, né? Se você não pratica... Não pratica, não. E eu também tive um problema também, fiz até uma cirurgia com isso, de impressão basilar na coluna, que me tirou muita agilidade da mão esquerda. Porque tarol, você faz aquele rufo, você ou faz com fricção e apoio na esquerda, ou faz com equilíbrio das duas, aquele rufo. Tem certos rufos que a gente faz, tem aquele rufo que faz, assim, geralmente os caras nos leilões fazem, né? Dou-lhe uma, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e a gente rufo, acaba do rufo, né? Aquele rufo não pode ser feito por fricção, já é feito com as duas mãos. Perdi aquilo. Eu perdi muito. Então, hoje o tarol está na memória. O tarol hoje é só memória. Então, eu deixo por conta dos novos. Memórias boas. Por isso que a gente dá o nome à série de Recordando Memórias. Essa série que traz músicos que passaram pela Filarmônica, das pessoas, músicos que continuam contribuindo com esse equipamento cultural tão importante de Campina Grande. No episódio de hoje do Prosa em Palco, a gente recebendo aqui o Natan e o Cícero, com muitas histórias boas para contar. Se eu lhe perguntar, Natan, uma história que marcou a sua vida assim, na Filarmônica, se fosse assim, essa eu jamais vou esquecer, passe o tempo que for, ficou para sempre. Na verdade, todos os momentos, né? Na Filarmônica, né? para mim, ficou. Né? Na minha memória não tem, assim, um específico, né? Mas, na verdade, só aqui eu lembro mais, assim, justamente dessa época aí. Porque eu estava justamente naquele processo de entrar, né? E eu e meu irmão não podemos ir, né? Fomos até aí. No aeroporto. Vocês ainda foram no aeroporto? No aeroporto, mas não podemos ir para o Rio, né? Por questão que éramos de menor, as documentações, né? Que não estava pronta, né? Ainda. Mas vivenciamos aí. E assim, o que me marca muito, e eu me alegro, né? Porque para Campina é vamos dizer assim, uma história, né? A Filarmônica ter tirado de primeiro lugar justamente nesse concurso aí, né, que o Cicinho falou, no Rio de Janeiro, primeiro lugar, né? Sai do interior, porque isso aí, né? Exato, não era fácil, né? A gente sabe as dificuldades que nós enfrentamos, isso né? aí realmente foi o que marcou, apesar de eu não ter ido até lá. Mas ficou marcado, né? E também, não lembro se Cicinho foi outro concurso de bandas no Geraldão, em Recife. Né? Não sei se Cicinho ainda foi, ou já tinha saído. Não, eu já tinha saído, porque eu fiquei na banda apenas de 71, mais ou menos, até final de 77. Eu não participei mais de nada depois disso aí, né? Foi depois do Rio de Janeiro, eu acredito que o Fernando estava, quando já estava, né? Fernando estava já, pronto, né? Fernando estava. Tivemos em terceiro lugar, foi isso? Ficamos em terceiro lugar também lá em Recife, no Geraldão. Então, a Filarmônica é simplesmente assim, algo espetacular. Né? Esse amor que vocês passam na fala, a gente sente quando escuta. Eu digo aos colegas, né, que é um patrimônio histórico, né, de Campina Grande, a Filarmônica, né?
E aí, vocês estão... Que deu honra a Campina Grande, dizer assim, né? Pois é, porque vocês estão há tanto tempo, né? Principalmente você, Nathan, que ainda permanece. E aí a gente já vai chegando assim, afunilando nossa conversa, mas não dá para não falar sobre o antes e o hoje. Hoje é mais difícil fazer cultura. Você falava da solicitação, do requisito, né, da banda para tocar em outras cidades. Mas a cultura vai mudando, as coisas vão mudando, né? Exato. Não dá para falar que a Filarmônica é antiga, porque tem mais de 120 anos. Porque ela ainda está aqui, ela está viva, com a trancos e barrancos que a gente falava, né? Porque sempre tem as dificuldades em tudo. Mas ela ainda está viva, ela permanece viva. Então, é difícil manter essa história toda na cabeça, na memória das pessoas? Eu acredito que não, né? Porque até mesmo a Filarmônica, a banda, ela vai renovando, né? Passando de geração em geração. Vai saindo uns, vai chegando outros, né? E aí, de conformidade, como a gente sabe que vai mudando, né? Vai mudando as coisas. Acredito que a banda acompanha, né? Acredito que a banda está dentro do Mas as pessoas cultura. ainda têm a mesma cultura de viver aquilo mas ali? eu acredito, como era antes, não. Não tem como ainda, né? A acredito gente que tenta, não. porque principalmente os mais novos, para incentivar Exatamente. essa turma a estar numa Exato. filarmônica, né? A querer, a vivenciar Para aquilo nós ali. músicos, né? Para os músicos, a geração que está chegando, né? Tem Rony aqui, tem, né, Rony? A gente, na mentalidade nossa, é a mesma, mas para o público, as pessoas fora, eu acredito que não tem a mesma... Você sente saudade daquelas retretas, daquelas apresentações? Sem dúvida, né? Porque eram momentos esperados até, né? Porque a gente fazia um repertório e tudo se fazia pensando naquele momento, né? Naquela retreta. E tinha aquele público que a gente sabia que ia gostar de determinado ritmo. Se bem que a banda carregava os seus dobrados, né? Que os dobrados fabulosos, né? É, o Ivanildo falou muito Os desses dobrados. fabulosos, que era ali onde onde a banda conseguia mostrar o que tinha, né? De melhor. O que tinha de melhor era nos dobrados, né? Porque a gente mas enfim, as retretas que a gente fazia, que você perguntou, era uma maravilha, porque é o seguinte, a gente se preparava, a gente ficava... Era uma ansiedade que dava. Né? Eita, a gente... Como é que vai ser? E aí, quando a gente sentava, né? Você botava a partitura, tá? Ficava todo mundo lá. Aí o pessoal começava a chegar de novo, não é? Tinha dia que o ruim era quando chovia, né? Aí, meu Deus do céu, a gente saía de casa e começava a ficar nublado. Minha nossa, acabou com a retreta. E você vê o que é... Meu pai contava umas histórias engraçadas. Meu pai, que era músico de banda do interior, e ele me dizia uma vez uma coisa engraçada. Tudo no seu devido lugar. Isso é muito importante. Então, ele contava uma coisa engraçada. Ele disse que a bandinha que ele tocava era uma bandinha pobre, né? Até a falha era rasgada, os sapatos, aquela coisa. Ele disse dizendo a mim, olha, a banda era... A gente sabia tocar, a gente tinha de tudo, mas era uma banda pequena, não tinha subsídios, enfim. Aí ele me contou que foi tocar numa cidade do interior, em Goiânia, né? Cidadezinha. Aí, o bom daquela época, o auge mesmo era, na festa da padroeira, ter 3 ou 4 bandas de música para se apresentar. Se não fosse assim, naquela época, a cidade não estava fazendo melhor, não estava dando melhor para a festa da padroeira. E meu pai me disse que ele chegou uma vez, né, ele chegou nessa festa lá, a bandinha dele gostou, botou a retreta no palcozinho, né? A banda era tão pobrezinha que improvisaram um palcozinho de madeira lá, e botaram lá no cantinho. Aí chegaram 3 bandas de música, os caras com os paletós bonitos, uns botões dourados. Ele disse que o povo que estava do lado deles, da banda do meu pai, correu todos para as 3 bandas de música de lá, porque todo mundo bem arrumadinho, né?
tudo bonito. E eu tinha umas tubas, né, amarelo, né? Chegou aqueles tubos amarelos, e a gente tem aqueles tubos enferrujados branco. E eu sei, aí meu pai me disse, olha, e a gente morrendo de vergonha. E o maestro dele, naquela era chamasse Mestre Patrício, né? Mestre Patrício olhou assim, morrendo de desgosto, e esse povo. E a gente tocava um dobrado, a banda tocava um dobrado, tocava outro, e ninguém, olha, o pessoal nem dava cotação, queria saber das três, que estava bem arrumada, né? Bem. Enfim, o Mestre Patrício teve quer saber de uma coisa? Eu vou puxar esse povo para cá. Aí botou vassourinha e depois botou fogão. O freio, vassourinha, e a negada correu todinha a pular na frente da banda e as outras ficaram sozinhas lá. Porque os outros tudo tocando aquela música. Naquele tempo eles chamavam peça de harmonia, que é pegar. É um tipo de música tipo sinfônica, é um tipo de clássico, mas adaptado para uma peça de harmonia de banda de música. Aí eles tocavam aquilo ali, era uma coisa bem, sabe, o pessoal... mas na hora de fogão, na hora de vassourinha e fogão, correu... Não parou a ninguém. negada correu todinha para frente da banda. E são histórias interessantes, tão engraçadas. Olha, se deixar, a gente fica conversando, porque história não falta, né, Natan? Tenho certeza que história não falta. Esse aqui gosta, esse aqui tem cara também que gostava de uma brincadeira, igual o Fernando, né? Eu? Tem cara assim que não era tão assim, gostava da brincadeira. Seu Natan tem carinha de Marqueto. Ele disse que eu chamava de Braz, mas o Braz era que o cara chamou de Braz e a gente começou a chamar também. Quando ele estiver aqui sentadinho, eu vou perguntar as histórias do senhor também, se você vai contar também. Ah, bom. Gente. Então, mas quanto que há de melhor, viu, Fernando? É você ali. Olha aí. Você achou, Natan, onde... Junto da mala, que tá com a mala aqui. Aqui. Não, mais pra cá. Pra cá? Aí, igual que o senhor, aí, na direção aí. Esse aí. Esse aqui? tô me vendo agora, olha ali, ó. Não, aqui. Isso. Tá bom, né, pro senhor que o seu Natan achou e você não se achou. Mas rapaz, agora engraçado, realmente. Mas Sou eu, né? Eu tô até bonito ali, viu? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Que bom a gente poder partilhar, né, um pouquinho sobre a trajetória de vocês, sobre a história de vocês, né, que contribuíram e que contribuem, né, para a Filarmônica Epitácio Pessoa, para esse equipamento tão importante de Campina Grande. E que bom a gente deixar isso aqui eternizado. A gente conversava com o Rivanildo sobre essa importância de manter essa memória de fato viva. Isso. Né? Para ter vocês aqui para contar, para falar. Ver essa foto aí dele todo bonitão lá. Olha aí, tá vendo? Né? Natan descobriu na hora, que eu procurava, não me achava, tava até ficando... E olha que Natan na época nem pôde ir, né, Natan? Tava lá, só olhando. Já estava ficando frustrado. Natan, você agora limpou minha barra. Agora vamos fazer assim, vamos deixar um recado, cada um deixar um recado para a futura geração da Filarmônica, para quem tá aí. Começando com você, Cícero. O meu recado é desempenho. Desempenho, amor pelo que faz. Porque se você for buscar mesmo o salário, o trabalho, for tocar pelo salário que você ganha, talvez você não faça uma boa coisa. Então, desempenho, amor pelo que faz, esse é meu recado. Que era o que nós fazíamos antes. Seu Natan, o que é que o senhor deixa para quem está hoje? Você que vai, né, encerrando o seu ciclo, mas não vai deixar a Filarmônica morrer na sua vida, porque faz parte da sua história. Com certeza. Né? Eu faço as minhas palavras, né, como você já disse, assim, a mesma dele, né? Amor, né? Porque sem amor ao que faz, dificilmente vai, né? Eu peço que eles tenham amor, dedicação, né, e façam mesmo por amor e zelem, né, pelo que a Filarmônica construiu, vem construindo, né, desde lá no nosso... os que passaram antes de nós, aí que eles vão, né, elevando esse legado, né, e porque para que até mesmo Campina Grande seja mais e mais reconhecida, né, com esse patrimônio que ela tem aqui, né, na sua região, né. Gente, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês. E para você aí de casa, a gente vai encerrando mais
mais um Prosa em Palco dessa série especial, recordando as memórias da Filarmônica Epitácio Pessoa, conversando com esse pessoal, que não falta história com esses meninos, viu? Não falta história, não. Foi um prazer ter você, muito obrigado pela audiência. Para você seguir a gente, acessa aí o nosso Instagram, @_TM Estúdio C, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na cultura aqui de Campina Grande. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!